Então, pessoal, tem um documentário falando sobre OVNIs, vida alienígena, ufologia de uma forma geral, bastante impactante, que traduzido para português significa a era da divulgação, ou a era da revelação, que está repercutindo de uma forma assustadora nos Estados Unidos, né, em países de língua inglesa. Por quê? Porque este documentário possui depoimentos de pessoas que foram ligadas ao governo americano, que tiveram muita proximidade com presidentes. E um depoimento em específico é de um homem que eu não me lembro agora o nome dele, vocês me perdoem, nem me lembro o cargo que ele ocupava. Era um cargo muito importante dentro do governo americano. E ele tinha contato direto com George W. Bush, ex-presidente americano. E aí, nesse documentário, ele fala uma coisa que o Bush contou diretamente para ele. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um vídeo que eu não sei se é trecho do documentário, tá? A narração é do próprio depoente, é da própria testemunha que alega que ouviu esse relato do próprio presidente, do próprio ex-presidente americano, tá? Mas a animação que aparece, eu não sei dizer se é do documentário, porque eu ainda não tive tempo de assistir o documentário. Eu vi apenas trechos, falas, mas não parei para assistir ainda o documentário completo, justamente por questões de tempo e tal. Então, a ilustração, volto a dizer, não sei afirmar se é do documentário, mas ficou muito interessante, muito didático, junto com a fala do depoente que eu dublei para vocês, e a história é bastante intrigante. Vamos ver aqui. Davis disse: tive algumas conversas privadas com o ex-presidente George Herbert Walker Bush em 2003, nas quais ele me contou que, quando se tornou diretor da CIA na administração Ford, não foi informado sobre o programa de recuperação de acidentes de UAP, mas mais tarde descobriu sobre isso. Eu falei George W. Bush, né? Na verdade é o Bush pai. Me perdoa, gente. Parece que é o Bush pai, né? Que é o pai do George W. Bush. É o outro Bush que foi presidente. E ele me informou que houve uma série de recuperações de acidentes que ocorreram desde meados da década de 1940. E aí nós lembramos do caso Roswell, que aconteceu em 1947, que é um dos casos ufológicos mais emblemáticos. Se você não sabe o que é, para não deixar o vídeo longo, depois você dá uma pesquisada aí. Foi aparentemente uma suposta recuperação de OVNI e corpos alienígenas, né? Que houve uma queda ali em Roswell e tinham corpos alienígenas ali, 2, se eu não me engano, tal. E ainda teve recuperação da nave para engenharia reversa, uma série de outras coisas. A mídia, na época, os jornais da época anunciaram, caiu um disco voador, caiu algo que é de tecnologia não humana, corpos foram resgatados e tal. Depois, pouco tempo depois, tiraram essas matérias de circulação e correram para falar que era um balão meteorológico. Em resumo, é isso. E ele também me informou sobre um evento de UAP que ocorreu na base da Força Aérea de Holloman em 1964, onde 3 UAPs se aproximaram da base aérea. Um deles pousou na pista e uma entidade não humana desembarcou da nave que aterrissou e interagiu com pessoal uniformizado da Força Aérea e civis da CIA. Se você fizer uma pesquisa aí, em inglês, porque em português a mídia brasileira não fala sobre isso. Engraçado é que nas décadas de 80 e 90 a mídia brasileira dava mais atenção à ufologia e tratava até de maneira séria. A mídia brasileira abordava muitos assuntos, não faziam chacota, não era como hoje. Você acredita em vida extraterrestre? E colocando aquela música de Arquivo X ridícula, sabe? Não, na década de 80 e 90 havia uma seriedade para abordar os assuntos, não porque a mídia acreditasse, mas porque a mídia estava interessada em relatar o que pessoas alegam que viram. Entende? O fato que a mídia estava noticiando
eram pessoas que diziam, olha, nós vimos discos voadores, OVNIs, tive contato com uma criatura assim, assim, assim. Hoje não existe mais isso. E o engraçado é que esse documentário tá bombando nos Estados Unidos. Vocês não fazem ideia. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Tá bombando. Gente, a Fox News, líder em audiência também lá nos Estados Unidos, levou o diretor desse documentário, levou algumas pessoas que participaram desse documentário. Recentemente levou o David Grush, que foi no Congresso americano, falar abertamente, né, sobre essa questão de corpos alienígenas, engenharia reversa e tudo mais. Fala constantemente sobre essa questão, não só a Fox News, né? Fox News, News Nation, até a própria CNN americana trata a questão com seriedade e a mídia brasileira não fala nada sobre isso. E esse documentário, todo dia é alguma notícia que é postada, é algum trechinho de matéria que passa na televisão de lá. Os cidadãos estão discutindo sobre isso. Quem acredita, quem não acredita, mas o assunto está sendo discutido. Porque não foram quaisquer pessoas que estão fazendo declarações desse documentário. São pessoas que tiveram cargos importantíssimos no governo americano. E esse relato que você está ouvindo aí é que a voz do homem, não me lembro o nome agora, vocês me perdoem, ela tá dublada por IA, mas é a voz dele mesmo, tá? Dublada por IA para vocês, contando algo que ele ouviu da boca de um ex-presidente americano. E quando ele pediu mais detalhes, foi informado que ele não tinha, espere por isso, ele não tinha necessidade de saber. Parei um pouquinho aqui por causa da música, porque pode dar direito autoral e tal. Então, pessoal, eu gostei muito da animação, ficou bem legal essa animação, né? Mas eu não sei dizer para vocês se a animação é do documentário, se não é. Agora veja que interessante, né? No relato, o depoente fala que o presidente americano queria entender o que estava acontecendo, saber mais informações sobre isso, e disseram para o presidente americano na época, ele era presidente americano na época, na década de 60, falaram, olha, não é da sua conta. Presidente americano. Então, gente, isso mostra que aquelas teorias sobre Deep State, Illuminati, senhores do mundo, a elite oculta, não é a teoria da conspiração. Em suma, a grande maioria dos líderes são apenas fantoches, que mesmo que não queiram, acabam seguindo ou cumprindo parte de uma agenda. Eles podem demonstrar uma certa resistência e tal, mas a agenda, né, acaba sendo impulsionada. E uma das partes dessa agenda global aí não é trazer a revelação, a verdade para as pessoas, principalmente em relação à questão ufológica. Agora veja que interessante. Essa ilustração aí ficou bonitinha, né? Ficou legal. O alienígena saindo do gelo, pegaram ali um alienígena congelado, enfim, algo bem legal. No entanto, eu trouxe para vocês aqui uma ilustração desse mesmo episódio, contando esse mesmo relato, ilustrando esse mesmo relato, e eu achei uma ilustração bem mais interessante. Eu não sei dizer para vocês também se é fruto do documentário ou o que é, tá? Se foi um portal de notícias que fez tipo essas gravuras para ilustrar o depoimento e tal, só que eu achei bastante interessante. E pelas imagens que eu estou vendo aqui, me lembrou muito aquelas ilustrações que mostram em matérias da televisão, né, que as pessoas falam o que viram, alguma coisa, aí fazem o desenho da simulação, aquela coisa. Lembra muito aquelas simulações anos 90, primeira década de 2000 e tal.
E me parece, escute só, me parece que isso aqui foi feito com base nesse relato aí. De seres que desceram, né, de naves e foram ter contato diretamente com autoridades de defesa americana. E talvez, pela riqueza de detalhes que a gente está vendo, principalmente quando se trata do CI, talvez, isso aqui é especulação minha, pode ser com base no relato de alguém que esteve lá. E por que eu digo isso? Presta atenção na riqueza de detalhes aí desse ser. Né? Um nariz muito avantajado, esse detalhe no olho, o detalhe na cabeça. Não sei, eu tô aqui meramente especulando, tá? Mas pode ser. Tá? A nave também ela é bem detalhada, se você prestar bastante atenção. Não é uma coisa... É muito diferente dos traços convencionais que nós estamos acostumados a ver de UFO, né, de desenhos midiáticos e tal. É bem, por exemplo, a animação que eu mostrei agora para você é muito parecido com as coisas que a gente vê no cinema, que a gente vê em desenho animado e tal. Então é muito genérico, podemos dizer assim. Aqui, essas ilustrações não. Claro que pode ser apenas alguém que ouviu o depoimento, foi lá, desenhou, assistiu o documentário e fez esses desenhos aí e tal. Podem ser desenhos próprios do documentário. Como eu disse a vocês, eu ainda não vi o documentário, tá? Olha as características deste ser, né? É engraçado que este ser, olha só, escute só. Este ser aí me fez lembrar muito. Foi Magé? Tem tanto tempo que eu falei sobre esse caso, gente. Acho que foi Magé. Que aconteceu no interior do Rio de Janeiro, né? Que supostamente caiu um OVNI em Magé e as pessoas viram 2 seres circulando pela cidade. Segundo o relato, um dos seres andava como se estivesse numa esteira invisível. O andar dele era como se a gravidade não surtisse tanto efeito nele quanto surte na gente, sabe? Ele andava como se estivesse patinando, como se fosse uma esteira invisível. E eu me lembro da descrição do ser, era muito similar a esta gravura aqui, tá? A esta imagem. Gente, volto a dizer, é apenas especulação minha, tá? Mas será que estas gravuras aqui, essas imagens aqui, será que não foi baseado no depoimento de pessoas presentes, testemunhas oculares que estiveram nesse evento, que o ex-presidente Bush relatou, confidenciou para um dos seus subordinados? Não sei, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso aí nos comentários, tá certo? E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo para você. Assim que eu tiver tempo, gente, minha vida tá tão corrida, vocês não fazem ideia, eu tô fazendo muito conteúdo. Meus canais estão todos flopados. Tá tudo flopado, gente. Eu tô me matando de produzir vídeo, buscando conteúdo, indo aqui, indo ali, forçando, a coisa não vai. Mas no nome de Jesus a coisa vai andar, não tem problema não. Tentando novos projetos, então tô produzindo muito vídeo. Minha esposa tá com um problema de saúde sério, gente. Aí eu tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar da minha filha, que é autista, nível 3 de suporte. Tô dando conta de tudo isso. Então, o tempinho que eu tenho é pra dormir. É pra dormir. Quando dá, a gente vai fazer um treino. Foi por isso que eu tirei os dreads, gente. Não tava tendo tempo de cuidar nem do cabelo. Quando eu tenho tempo, eu vou treinar. Então não tive tempo ainda de ver esse documentário, tá? Mas eu vou tentar assistir ele. Eu vou tentar assistir ele pra gente fazer aqui uma análise geral desse documentário que tá dando o que falar nos Estados Unidos, beleza? Um abraço, galera. Fica com Deus aí.